Oi pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, em continuação à aula de ontem, nós vamos falar um pouquinho mais o tema da aula sobre a estrutura de um verbete de enciclopédia. Ontem nós vimos um do Taj Mahal e hoje a gente vai continuar um pouquinho. Só para relembrar, o que é um verbete de enciclopédia? Então, é um texto que tem como objetivo apresentar definições ou informações sobre um assunto. Por exemplo, veja esse texto 1 aqui. Então, esse texto, ele tem algumas características, por exemplo, a cor é rosa, tem fotos de uma pessoa tirando selfie e tem algumas informações escritas. Agora, pensando nele, veja o próximo texto. O texto 2, nós vemos aí um verbete na enciclopédia virtual Wikipédia. Então, como é possível afirmar que o texto 1 é uma propaganda e o texto 2 é um verbete de enciclopédia do termo selfie? Como você afirmaria que um texto é diferente do outro? Você conseguiu perceber? Veja o texto 1. Ele tem um designer gráfico, um desenho. Ele vende um serviço que é personal hair, é corte de cabelo, né? Ele traz uma frase: faça uma selfie. Essa frase ela se inicia com um verbo no imperativo, é aquele que manda, né? Faça. E ele induz o cliente a fazer uma selfie para obter descontos. E traz a cor rosa, que geralmente, né, hoje não mais, mas até então se dirige ao público feminino. É esse público que a propaganda está se dirigindo. Olha aqui a fonte de onde ela foi retirada, a arte propaganda. Então, esse texto é uma propaganda. Já o próximo, o texto 2, ele traz como título a palavra selfie. Logo abaixo, nós vemos uma definição do que é selfie. As cores também são mais neutras, porque o objetivo maior não é chamar tanto a atenção, é trazer uma informação. Resumo, pessoal, cada texto ele tem uma estrutura que o diferencia. É importante vocês entenderem isso. Agora, nós vamos ver um vídeo minuto primeiro e depois o verbete enciclopédia. Professor, o que é um vídeo minuto? Bom, eu posso dizer que é uma forma moderna de transmitir informação. Seria um novo verbete de enciclopédia, só que dinâmico e rápido. Vamos ver esse verbete da BLK Mídia e quem vai trazer para nós é o Rafael. Vamos prestar atenção no verbete. No vídeo. Pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Mídia, e nesse vídeo eu quero dar duas dicas para vocês. A primeira é de como você segurar o seu aparelho com mais firmeza quando você for fazer uma selfie. A maioria das pessoas vai segurar o celular dessa maneira aqui. Só que segurando desse jeito, o acesso para o botão da foto fica muito complicado. Lembrando que o botão de volume do celular também tem a função de disparo. Mas o problema é que segurando o aparelho assim, a sua mão vai ficar na frente da câmera. Então qual vai ser o melhor jeito para segurar seu aparelho? Você faz um heavy metal, assim, só que ao contrário, desse jeito. E aí você vai encaixar o celular entre o dedinho e o indicador. E vai ficar dessa maneira aqui, ó. Assim ele fica bem firme na mão, você pode virar para o lado que for. E o dedão vai ficar livre para apertar o botão de disparo da foto. A segunda dica que eu vou dar é como você gravar os seus vídeos com o celular, que é uma dica simples e básica, que nada mais é do que segurar o celular na horizontal.
Se você vai fazer um vídeo para o Instagram ou para o Snapchat ou qualquer outro aplicativo que você vá assistir apenas no celular, aí não tem problema nenhum. Agora, se você grava um vídeo com o celular na vertical e depois você vai assistir no seu computador, a imagem vai ficar com essas barras pretas aqui do lado. Com certeza você já viu muito vídeo onde a imagem aparece assim. E não adianta você começar a gravar com ele na vertical e depois passar para a horizontal, senão é isso que vai acontecer. Comecei a gravar com o aparelho na vertical, só que quando eu passo para a horizontal, não adianta nada, eu vou aparecer deitado na tela. Então, para garantir que você vai ter um vídeo melhor quando você gravar com o celular, grava com ele na horizontal. Assim você vai poder assistir no seu aparelho e as pessoas que acessarem o vídeo pelo computador também vão conseguir assistir em tela cheia sem essas barras pretas aqui do lado. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Legal, né, pessoal? Esse vídeo do Rafael, tem coisas aqui que eu não sabia a respeito da posição, de como se segura o celular, etc. Muito legal isso que ele trouxe para a gente a respeito do uso da selfie. Muita coisa eu não sabia, acho que vocês também não. Então esse é um exemplo de um vídeo minuto, o que a gente viu do Rafael da BLK. Então é uma forma moderna de transmitir informação. É um novo verbete, só que é dinâmico e rápido. Prestem bastante atenção nesse vídeo do Rafael, que depois a gente vai ter uma atividade surpresa e que vocês vão ter que retornar esse vídeo. Agora, vamos ver outra forma de transmitir informação que nós vamos ver agora. Outra forma de a gente transmitir informação, turma, é através dos verbetes, né, enciclopédicos. Nós acabamos de ver mas a gente vai dar uma olhada de novo na questão dos verbetes. Então preste atenção na minha tela agora. Então aqui nós temos um verbete da palavra selfie. Novamente, refere-se a essa palavra. E a origem é a Wikipédia, que eu já disse para vocês que é a enciclopédia digital, talvez a mais famosa do mundo. Com certeza é. E aqui nós temos algumas definições da selfie, uma fotografia de um astronauta da NASA, aqui a definição. Temos um índice contando a história da selfie, só para vocês terem uma ideia. E uma imagem aqui de uma selfie da macaca negra com a câmera de um fotógrafo inglês. E temos um índice explicando a história, tipos de selfies. Tem mais de um tipo de selfie, por exemplo, tem selfie que você tira quando está dormindo, tem selfie que você tira da barba, a cultura popular. Então tem várias informações aqui sobre a selfie. Esse é um verbete. Agora veja o segundo. Esse começa dizendo que a selfie é um neologismo da língua inglesa, é uma palavra nova, que foi adotada também no Brasil, que significa o mesmo que autorretrato. E aí explica um pouquinho mais, que quando a pessoa tira a selfie, ela faz uma pose, ela posta a selfie, a origem, de onde surgiu, né? E a popularidade que ganhou. O que é um pau de selfie? Muito popular há algum tempo atrás, né? Ou chamado selfie stick, falando que a selfie foi a palavra do ano. E aqui algumas imagens ou fotos de selfies de personalidades como a Ellen DeGeneres, a Julia Roberts, né? A Meryl Streep, o Brad Pitt, né? E assim por diante no Oscar de 2014, quando a selfie estava bombando. Aqui uma foto do Barack Obama e um aventureiro que a gente vê nos canais aí a cabo, Bear Grylls. E aqui uma selfie do Papa Francisco com um grupo de crianças. E novamente aqui o macaco Naruto, que fez uma selfie com uma câmera deixada na floresta. Bom, então, o que a gente quer que vocês percebam
referente a essas selfies. Por exemplo, lembrando os dois termos, os dois textos. Então, uma era um texto da Wikipédia, e o outro de um dicionário. O que nós percebemos neles? Regularidades, coisas que são a mesma, e irregularidades. Por exemplo, o texto 1 tem o título? Tem, é selfie. O texto 2 tem? Sim, também. Qual o título? Selfie para um e selfie para outro. O texto 1 traz definições do que é selfie? Sim. O texto 2 também? Sim. Há índice no texto 1? Sim. No texto 2, não. Há fotografias no texto 1? Sim, embora sejam poucas. No texto 2 tem também? Sim. As fotografias possuem legendas no texto 1? Sim. E no texto 2 também, explicando uma foto da Ellen DeGeneres, do Obama. Então aquelas palavras pequenininhas são legendas. Há subtítulos no texto 1? Sim, tem. E no texto 2 também. Aparece a opinião do escritor no texto 1? Não. E no texto 2 também não aparece. Então, pessoal, basicamente, o que a gente quer que vocês entendam? Que há mais regularidades quando um texto ele é um verbete do que irregularidades. Então, claro, um é de um dicionário, o termo explicando o termo, outro é da Wikipédia, mais independente vai ter mais coisas em comuns do que coisas diferentes. Então, levando em consideração o gênero a que pertencem, por que isso ocorre, pessoal? Pensa um pouquinho. Resumindo, isso ocorre porque todo gênero textual ele possui uma estrutura que o diferencia de outro. Assim é possível distinguir, por exemplo, uma notícia de uma receita. Elas são diferentes, o formato e a estrutura. Uma propaganda de um verbete enciclopédico, como nós vimos no exemplo do vídeo. Ou seja, quando nós nos deparamos com textos, o que vocês precisam entender é que percebemos que eles têm certas características que sinalizam se eles pertencem a um gênero, é um tipo de texto, se é uma notícia ou se é uma receita. Ou a outro, se é uma propaganda ou é um verbete. Isso é o que eu quero que vocês entendam a respeito de gêneros textuais ou tipos de textos, em especial o verbete que a gente falou. Obrigado, por hoje é só, bons estudos e amanhã a gente volta com um vídeo sobre a pontuação. Tchau, tchau.